Está no ar o programa Sociedade Civil. Todas as semanas temos um encontro marcado para conversar sobre propostas que contribuem para uma sociedade melhor. Hoje o nosso tema envolve o bem-estar das crianças. O Instituto Melhores Dias atua desde 93 em diversas áreas. E é a Joyce Capelli, diretora executiva e presidente da instituição, que é a nossa convidada de hoje. Joyce, muito obrigada pela presença, prazer enorme em tê-la conosco. Muito obrigada, Elisa. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. Estamos realmente a caminho de melhores dias? Olha, eu acredito que sim. Acho que vai demandar, né, um trabalho muito grande. Eu acho que não só o Instituto trabalha muito voltado a que a população tenha maior consciência, maior educação, mas eu vejo dentro do nosso país um momento difícil, mas que está caminhando para uma conscientização. A educação é muito importante, as pessoas, a gente às vezes tem que chegar lá no fundo do poço para subir e entender que realmente é muito importante que cada um faça a sua parte. Então, eu acredito que sim, eu sou uma otimista. Tem que ser mesmo, a gente tem que acreditar sempre, né? Sem Mas dúvida. Eu fiquei bastante impressionada com o trabalho de vocês, porque vocês têm pouco tempo, né, de existência e já atenderam cerca de 2,5 milhões de crianças. É muita criança, hein? Muita criança. Na realidade, são 25 anos de atuação. Nós começamos em 1993. E, na época, nós focávamos muito numa questão que ainda é recorrente no Brasil, que é a falta de saneamento básico. Então, nós trabalhávamos muito a questão da educação em saúde voltada nas comunidades para orientação, para que as pessoas soubessem da importância da higiene ao se alimentar. Nós fazíamos exames nas crianças para verificar a verminose, porque eram altíssimos os níveis. Nós chegávamos a detectar crianças com 70%, 80% poliparasitadas. Até tivemos uma vez a BBC de Londres, isso não faz muito tempo, isso foi no ano de 2010. A BBC veio fazer um especial aqui no Brasil e nós fomos ao interior da Bahia fazer o programa, porque nós tínhamos ali um número de crianças que estavam não só poliparasitadas, mas chegamos a ter uma criança especificamente que era um caso muito sério. E eles vieram para entender o que estava sendo feito, qual era todo o trabalho, porque além desse exame, também não adianta você só diagnosticar e tratar, né, dar o vermífugo para a criança. Sim. Você tem que realmente entender o que está acontecendo naquela comunidade. O que leva Exato. aquela sociedade, aquela comunidade a ter um alto nível de contaminação. Né? Porque essa criança que já, teoricamente, isso eu vou falar daqui a pouquinho, ela já está anêmica e com um parasita intestinal, o desenvolvimento dela perde muito. Né? A criança, a gente sabe que ela cresce em picos. Aquela coisa de, nossa... É verdade. Espichou. Às vezes espicha para cima, às vezes espicha para os lados. Né? Exatamente. É muito interessante. E ela, nesses picos de crescimento, se ela não está bem, né, se ela não está bem nutrida, se ela está anêmica ou com parasitas, ela vai perder não só a estatura, como vai perder o desenvolvimento de todos os seus órgãos internos adequado. E sem dúvida, eu acho que aquele momento em que a criança de 1 a 6 anos, que é um momento ainda de formação, né, dos órgãos internos, da evolução desses órgãos, se você não tem um tratamento nutricional adequado, isso pode ser muito prejudicial, até no aprendizado mais para frente. Né? Sem dúvida, né? Era exatamente isso que eu ia falar, porque isso impacta diretamente na cognição da criança. Então, assim, isso nos anos 90, quando nós começamos, ele era muito focado nessa parte né, que era um problema muito grave de saúde pública nosso, a questão sanitária. E ao longo dos anos, a gente, ao contato com as comunidades, como a gente trabalha no Brasil todo, nas diversas regiões, Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, nós fomos vendo que outros problemas apareceram. E alguns programas também foram sendo montados, onde havia distribuição de vermífugo para as crianças de uma forma mais
periódica, exatamente. Então, 2 vezes por ano as crianças recebiam vermífugos. Então, a gente nem fazia mais o exame, porque o exame não dava positividade. Então, assim, não é que mudou completamente o problema. Teve-se uma ação pontual no sintoma. Uma espécie de controle, né? Controle, mas que não modificou. Tanto que hoje a gente ainda tem metade da população brasileira sem saneamento básico. Porque a gente sabe que no país ainda há muitos lugares em que você tem realmente uma situação de saneamento ainda complicada. Mas não basta também você ter um saneamento adequado se você não tem a educação da criança para saber que tem que lavar as mãos antes de comer, tudo isso, né? Perfeito. Olha, então, exatamente, o nosso trabalho é assim, né? E eu, só para complementar o que eu estava falando, iniciamos com essa parte de verminose e depois a gente foi acoplando outros temas que nós fomos vendo ao longo do tempo que também eram problemas de saúde pública. O nosso trabalho maior é nas escolas, porque é ali que está a criança. Então, de um modo geral, nós chegamos no município, a primeira coisa é fazer uma parceria com o governo municipal. Essa parceria não envolve dinheiro do governo, mas envolve que esse governo tenha algumas contrapartidas, né, de deixar-nos trabalhar nas escolas, chamar capacitações com os professores da rede pública, com as merendeiras. Então, assim, chegando no município, a primeira coisa é ter o aval, né, do governo municipal para que a gente possa trabalhar. A partir daí, a gente faz um raio-x das crianças. Então, nós vamos nas escolas e fazemos exames. Hoje, então, não mais de verminose, mas nós fazemos altura e peso para verificar o estado nutricional das crianças e fazemos exames de hemoglobina. Ainda é usada aquela curva do crescimento nas crianças para saber se está abaixo, se está numa região mediana ou se está indo bem demais? Sim, essa curva é utilizada para crianças até 5 anos. De 6 a 12 anos, que é mais ou menos a faixa etária que nós trabalhamos, a gente utiliza o standard da Organização Mundial da Saúde, que na realidade é um programinha onde você lança a idade, né, a data de nascimento, na realidade, porque ele tem que calcular a cada dia a altura, a estatura e o peso da criança, e ele calcula como ela está. Se ela está abaixo do peso, se ela está com peso ideal, com sobrepeso ou obesa. E a partir desses dados, vocês criam ações para tentar minimizar o que está ruim, né? Exatamente. Então, assim, o Instituto trabalha muito com educação em saúde, né? Porque educação perpassa todas as áreas, né? Então, assim, para que uma comunidade entenda a importância de se melhorar o saneamento, ela tem que se educar nisso. Você sabe que você tocou num ponto que eu acho muito interessante, porque quando a gente fala em educação, a maioria das pessoas é levada a pensar no conhecimento. Saber uma matéria, saber fazer contas, saber... Sim. E, na verdade, a educação, ela abrange muitas Sim. áreas, né? Exato. E só a educação transforma a educação de tudo, né? Então, chegando com esse raio-x inicial, com esses exames que a gente faz com as crianças, a gente já sabe se ela está anêmica, se ela está com baixo peso, com sobrepeso. Hoje em dia, eu posso te dar dados do Brasil todo. Então, a gente tem uma média de... E aqui, Sudeste, inclusive, São Paulo, que a gente já trabalhou, uma média de ingressantes na escola pública de 20% a 25% das crianças que ingressam, elas estão anêmicas. Nossa, que dado terrível, né? É grave. Sendo que se você for para Norte e Nordeste, principalmente aqueles municípios muito pequenos, nos interiores do Norte e do Nordeste, você tem locais onde você tem 70% das crianças ingressando com anemia. Então, é um dado preocupante, né? Porque isso, como eu falei antes, impacta no crescimento, impacta no desenvolvimento dos órgãos, impacta na qualidade de vida em longo prazo, no cognitivo, em tudo. Sim. E hoje, aliado a isso, a gente tem um outro grande problema, que a criança está anêmica e com sobrepeso.
Pois é, essa é uma questão moderna que realmente precisa ser tratada de forma à parte até, Exato. né? Que a gente não consegue entender como isso pode acontecer, né? Nesses últimos anos, isso também foi, a gente conseguiu, né, ao longo desses 25 anos, ir verificando essas curvas de como eram no início, porque como a gente chega e faz logo no início do programa, a gente vê como que está aquele município. E a gente já trabalhou em tantos anos diferentes, em décadas diferentes, que a gente consegue pegar esses dados e fazer uma análise do que está acontecendo no Brasil. Então, o que aconteceu? Realmente deixou-se de ter crianças com baixo peso. Hoje o índice é muito pequeno de crianças com baixo peso, que seria a desnutrição aguda, né? Naquele momento ela não está comendo bem, mas você tem crianças que por conta de estarem perdendo esses picos de crescimento, elas têm uma desnutrição crônica, o que vai facilitar ela ter sobrepeso também. Pois é, e esse é um ponto que chama muito a atenção, porque as pessoas também são levadas a pensar que quem tem sobrepeso é quem tem uma classe social alta, e não é verdade. Não é verdade. Você tem sobrepeso em todas as classes sociais, não, inclusive sim, nas mais baixas, né? Muito nas mais baixas, principalmente porque nos últimos 15, 20 anos, houve um pequeno aumento de renda aí da população. Isso propiciou um acesso a alimentos que não são tão saudáveis, né? Muitos embutidos, e aí entra a educação alimentar, que é necessária também, a educação no alimento, né? Então, isso tudo impacta, né, em como a criança está hoje. Então, a ideia é fazer essa primeira análise de como a criança está, fazer o exame, também fazer grupos com professores, com comunidade, para entender o conhecimento deles. Porque a partir do conhecimento deles, desses temas que seriam nutrição, qualidade de vida, a gente traça toda uma rota de programa. O programa educativo, ele não é uma ação pontual. Você pode até informar numa ação pontual. Você chega numa comunidade, faz uma campanha, você consegue disseminar a informação. Mas você mudar hábitos... é muito difícil. Requer precisa de um mais. Planejamento incrível. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo agora e na volta vamos continuar acompanhando em detalhes o trabalho do Instituto Melhores Dias. Eu estou aqui com a Joyce Capelli e a gente volta já para continuar falando sobre saúde e qualidade de vida das crianças. O programa Sociedade Civil está de volta e continua a conversa com a presidente do Instituto Melhores Dias, Joyce Capelli. Ela está falando com a gente sobre saúde e bem-estar das crianças do nosso país. Aliás, no bloco anterior você já nos deu um panorama incrível de tudo aquilo que é importante para ser feito para que as nossas crianças tenham um futuro melhor, né? Tenham a possibilidade de crescer bem, se desenvolver. E você deixou bem claro que não é um único fator que tem que ser visto e que uma coisa vai puxando a outra. E eu queria que você contasse um pouquinho de como o Instituto consegue atuar em todos esses segmentos. Eu fico realmente impressionada em várias localidades. Hoje vocês estão em quantos estados, quantas cidades? Você tem um número? Atualmente nós estamos com 250 mil crianças em 4 estados e 8 municípios. E eu imagino que cada estado tenha uma particularidade também, Sim. né? Então que tem que ser um trabalho bem direcionado, bem focado na necessidade daquele grupo ali, né? Sim. E como vocês fazem para acompanhar isso tudo e verificar se está tudo feito corretamente? Qual que é o segredo? Olha, é muito importante que nós tenhamos equipe local, né? Porque realmente existe... Você pode supervisionar, mas você tem que ter uma pessoa que esteja acompanhando o dia a dia de cada programa. E para isso, o que nós fazemos? Nós contratamos pessoas locais no município onde o projeto será implantado, ou está sendo implantado, capacitamos essa pessoa,
E isso também é algo muito importante, porque os programas e a nossa função enquanto organização da sociedade civil é entrar num determinado momento, num determinado município, atuar em algo que aquilo que está necessitando, trabalhando sempre naquele tripé que é em parceria com o governo local, com as empresas que patrocinam. Esse tripé é muito importante. E atuar ali, e nós sabemos que a nossa atuação é por um determinado tempo e que nós sairemos. Sim. Então é importante você deixar pessoas no município capacitadas para que elas possam então tocar para que as o trabalho ações. tenha uma continuidade, Exato. né? Quer dizer, que não acabe ali, acabou o nosso Isso. trabalho aqui, aí volta tudo como era, nem pensar, né? Exato. Não é esse o objetivo, né? Exatamente. E quais estados seriam que vocês atuam hoje? Atualmente nós estamos no Ceará, Pernambuco, Paraná, São Paulo, Minas e Goiás. Em todos os cantos do país, né? E como é que vocês definem para onde vocês vão? Existe o quê? Existe um pedido, uma solicitação, uma pesquisa? Normalmente é o patrocinador que solicita onde ele tem uma fábrica, onde ele tem um negócio e ele quer beneficiar as pessoas do entorno, aquela comunidade. E a gente então acaba indo para os locais onde o patrocínio existe. Pela sua experiência, quando você chega num local, eu sei que assim, cada realidade é uma realidade e o que precisa ser feito nem sempre demora mais ou demora menos, mas assim, em média, qual é o tempo de atuação de vocês numa localidade para obter um mínimo de resultado interessante? Olha, a média de tempo é em torno de 3 a 4 anos. Porque num primeiro momento, como eu expliquei, a gente faz o raio-x. O ano 1, ele é muito de consolidar os dados que o município tem, fazer os exames, fazer grupos com a comunidade, com os pais, com os professores, com as merendeiras, com os agentes de saúde, para ver o que eles têm de conhecimento nessas áreas e como nós podemos agregar. E aí começam as capacitações, capacitação dos professores para que eles possam trabalhar esses temas no dia a dia com as crianças, capacitação das merendeiras, nós só trabalhamos com escolas públicas, das escolas públicas para que elas tenham acesso, porque nós montamos hortas escolares também, hortas orgânicas. Então essas merendeiras vão ter acesso ao produto da horta que vai enriquecer a merenda escolar, mas elas são capacitadas desde técnicas de higiene de alimentos até receitas com o produto das hortas. Capacitamos também os agentes comunitários de saúde, que são aqueles que vão nas casas para que a mensagem que a gente dá ali na escola, com os professores, com a merendeira, com os pais, em reuniões com os pais, seja dada de várias formas. É muito importante que a criança faça uma reflexão e entenda, número 1, quais são os meus hábitos. Ela tem que passar por isso. Quais são os meus hábitos? Eu lavo as mãos? Eu estou comendo adequadamente? A partir dali, ela vai observar. E como é aqui na minha escola? Qual é a merenda da minha escola, como é feita? Essa construção é muito importante. Vai ser um multiplicador. Exatamente. Né? Aí ela vai na casa dela, ela vai observar e ela vai falar: mãe, eu aprendi hoje na escola que é muito importante ter verdura na merenda. Então também nós fazemos muitas capacitações e formações para as famílias implementarem hortas domésticas. Nós temos mais de 20 mil hortas domésticas implementadas. Isso é fantástico, né? Porque além das crianças terem esse aprendizado de saber como é que devem se alimentar, o que devem fazer para a higiene, elas também têm a vivência com o meio ambiente, Sim. né? Sim, porque a horta é uma ferramenta pedagógica maravilhosa. Ela vai plantar, ela vai ver crescer, ela vai respeitar o crescimento. Então, assim, tem vários temas que uma horta traz, que podem ser trabalhados, né? Não só da alimentação especificamente, mas de conduta mesmo, de formação do caráter, que são muito importantes. E isso tudo fica muito entrelaçado, né, com o conhecimento nutricional, que
que a gente vai passar com certeza, mas também o cuidado, o carinho, o respeito, isso tudo é muito importante. Vocês chamam o Instituto Melhores Dias e é interessante porque quando a gente pensa nas crianças e de como elas aprendem, como elas passam a informação que elas aprendem, a gente sabe que eles são o futuro do país, né? Sim. Que eles é que vão nos trazer melhores dias, né? Porque eles chegam em casa, encontram um adulto e veem esse adulto tendo uma postura, ou, por exemplo, comendo sem lavar as mãos, uma coisa Sim. simples, né? E fala assim, olha, né? Dá uma dica. Sem dúvida. Eu aprendi isso, é importante por causa disso. E aí você vai transformando realmente Sim. o país, né? Ele é um agente de mudança e muito ágil, né? A criança Sem tem uma dúvida. agilidade, uma facilidade para transmitir aquilo que ela aprende, que é muito interessante. Agora eu quero que você me conte um pouquinho da experiência de campo, porque eu sei que você não é só uma administradora que fica ali só programando, planejando ou até orientando a sua equipe. Eu sei que você vai a campo e você deve ter experiências belíssimas, né, nesse tipo de vivência, né? Sim, uma das minhas grandes paixões é o Brasil e são os brasileiros. É uma população maravilhosa de se trabalhar, sabe? Eu vou a campo e você sente receptividade, carinho. Eu vejo que você se emociona quando fala, né? Sempre. É impossível não, né? É impossível. Né? São 25 anos e as lembranças que eu tenho realmente às vezes, a mudança que a gente gostaria de colocar numa sociedade ou num determinado local, nós não conseguimos completamente. Mas o fato de você ver um povo trabalhador, um povo respeitoso, sabe, que necessita de duas coisas básicas, que é educação básica, boa, de qualidade, e saúde básica, de qualidade. E eu vejo, e o que mais me emociona é ver essas populações sendo privadas por conta de má gestão e corrupção. Isso é muito doloroso. Nem me fale. Então, mas a minha experiência é maravilhosa. Eu posso dizer que eu tenho o grande privilégio de conhecer todos os estados e todos os interiores deste país. Eu fui a quase todos os municípios já desse grande país, quase 5 mil. E toda vez que inicia um projeto, ainda faço questão de ir, conhecer a realidade, porque como você falou, existem, né, sempre, lógico, você inicia um projeto e você tem o que sempre é um grande desafio, porque para você conseguir, por exemplo, uma verba de uma fundação internacional para um programa, porque nós temos grandes fundações que nos patrocinam, temos empresas brasileiras, locais, mas, por exemplo, para você conseguir uma grande verba de uma fundação, você tem que fazer uma proposta com um plano de trabalho muito estruturado. E depois você pega isso já muito estruturado e tem que ir para um município onde acabou de mudar a prefeitura, os técnicos eram de partido oposto e acabaram, não se levaram todos os dados, não temos mais nada aqui. Não é fácil, né? Não é fácil. Então, eu acho assim que enquanto aqui no Brasil nós tivermos pessoas e grupos, tanto qualquer partido que seja, porque não importa. É querer o bem-estar da população, né? Partidos políticos que se achem proprietários daquilo que é do povo, vai ser muito difícil. Você não pode chegar num município e ter um novo grupo gerenciando o município que não tem acesso, porque o antigo levou todos os dados, porque era de oposição. Isso não pode acontecer, né? Isso não pode acontecer. E quem que está sofrendo? Quem sofre? São essas crianças, são essas famílias, são essas comunidades. E aí tem que começar tudo do zero de novo. Então, e aí você vai dizer para essa fundação, não, olha, o meu cronograma que eu passei para você para conseguir essa verba, porque eu já tinha todo,
vai ter que mudar tudo. Então, assim, é uma luta diária. É uma luta. Né? É uma luta diária. É um grande desafio. E a gente, enfim, tem uma notícia triste que é a questão da mortalidade infantil. A gente estava vindo numa situação de baixa de mortalidade infantil e agora aumentou em 2016. E é uma situação que nos deixa realmente preocupados, né? Preocupados e tristes, realmente, porque o aumento da mortalidade infantil impacta justamente nesse segmento da população, nesses 80% da população que contam com o Sistema Único de Saúde. E é muito importante, as políticas públicas não podem retroceder. Se nós estamos avançando, se nós estávamos tendo uma melhora, por que que piorou? Piorou porque não teve investimento correto no básico, né, das políticas de saúde. E a criança, o adolescente, tem que ser prioridade do nosso país. Não tem como não ter prioridade. A criança é o futuro do Brasil. Ela tem o direito constitucional e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente a ser tratada e ter um início de vida e crescer, ser um adolescente, ser um adulto. Então, me dói demais ver que políticas e corrupção estejam hoje impactando de tal forma que dados que a gente tinha já sob controle, agora estão andando para trás. Mas vamos tentar reverter isso daí. Eu queria que você deixasse um contato do Instituto Melhores Dias para que as pessoas pudessem obter mais informações do trabalho de vocês. Qual seria o site? Olha, o nosso site é www.melhoresdias, no plural, .org.br, org de organização.br. E nós temos um e-mail também, que é o Comunicacal, que seria comunicação sem o C cedilha, né, e o chapeuzinho, comunicacal.melhoresdias.org.br. Tá ótimo. Agradeço, Joyce Capelli, pela sua participação. Muito obrigada pelas explicações e até uma próxima oportunidade. Obrigada. O programa Sociedade Civil fica por aqui. Semana que vem temos um encontro marcado para apresentar propostas que ajudem a tornar a nossa sociedade cada vez melhor. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.